Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo aqui com as nossas aulas de História do Brasil, a gente chegou no segundo vídeo da série sobre a ditadura militar. No vídeo anterior a gente falou sobre o golpe e sobre o pensamento por trás do golpe e que vai ser o pensamento base para a gente entender todo o período da ditadura militar, que é a doutrina de segurança nacional difundida pela Escola Superior de Guerra, né, que vai formar aí os oficiais do alto escalão do Exército Brasileiro. E para a gente entender um pouco da dinâmica do governo militar, a gente tem que entender o que foram os atos institucionais, que foram medidas do governo militar inspirados pela doutrina de segurança nacional. O ato institucional, ele é uma determinação baixada pelo governo, baixada no sentido de que o governo redige e impõe, fala, sigam. E os atos institucionais eles não precisam de aprovação do Congresso. Então percebam que através dos atos institucionais, o governo militar ele não dividia poder com o Congresso. Ou a divisão de poder com o Congresso era muito pequena, porque na verdade o governo militar ele podia se sobrepor ao Congresso. Então, esse é um dos elementos da ditadura, né? Você não tem divisão de poderes. O Congresso era meio que uma ferramenta de apoio da ditadura, não um poder independente. Então, como os atos institucionais não precisavam de autorização do Congresso, o governo militar promulgava esses atos institucionais. Ao longo da ditadura, foram promulgados vários atos institucionais. Os mais importantes foram o ato institucional número 2, que foi meio que o que determinou que o Brasil era uma ditadura mesmo, porque até então era um governo provisório, mas aí os militares vão criar uma nova Constituição e vão incorporar os atos institucionais nessa Constituição. E o mais importante de todos é o ato institucional número 5, de 1968. De 64 a 68, o governo militar, né, a ditadura, é uma ditadura e é uma ditadura violenta contra os seus inimigos, contra os seus opositores, graças à ideia da doutrina de segurança nacional. Você tem que perseguir o inimigo interno. Só que o AI-5 ele vai aumentar muito os poderes da ditadura. Tem alguns historiadores que dizem que a ditadura de fato começa com o AI-5, que antes era um governo provisório e a ditadura de fato começa em 68, mas a maioria dos historiadores concorda que começa com golpe, começa já em 64, e não é que não tinha ditadura e em 68 virou ditadura, já era ditadura e em 68 essa ditadura ficou mais violenta, ficou mais rígida. Por que essa ditadura ficou mais rígida? O que o ato institucional número 5 permitia ao presidente, que era escolhido pelos militares? Permitia uma série de coisas. Esse ato institucional ele autorizava o presidente a cassar mandatos de parlamentares. Então tem um parlamentar lá que ele acha suspeito de alguma coisa. Ele pode acabar com o mandato desse parlamentar. Então as pessoas votavam para escolher os deputados, mas se o presidente quisesse, ele podia cassar o mandato desse deputado. Então, que tem também uma galera que diz assim, mas não era ditadura, porque tinha eleições durante o regime militar. Tinha, mas o presidente podia cassar o mandato do deputado. Então, de que adiantava ter eleições? Se era eleito alguém de oposição e essa pessoa da oposição começava a encher o saco, eles cassavam o mandato dele. Então, de que adianta ter eleição? Se só pode permanecer no cargo quem está a favor do governo, ou quem não atrapalha o governo. Até tinha oposição, mas desde que não atrapalhasse muito. Ele podia suspender direitos políticos, então qualquer cidadão que fosse considerado ameaçador não podia se candidatar, não podia votar, perdia direitos políticos. O presidente podia fechar o Congresso, ou seja, ele podia acabar com o poder legislativo se ele quisesse. Ele podia fechar o Congresso e convocar novas eleições para o legislativo. O que adianta ter eleições se o presidente pode fechar o Congresso se o Congresso não estiver do jeito que ele gosta? O presidente podia decretar estado de sítio. Estado de sítio é uma situação em que o presidente tem plenos poderes, ele fecha os demais poderes e governa por decreto. E isso normalmente precisa de autorização do Congresso. Com o AI-5, o presidente pode fazer isso a hora que ele quiser. Imposição de censura prévia à imprensa. Já tinha censura antes, mas agora ela é regulamentada com a AI-5. O que é censura prévia? Antes do jornal ser publicado, tem que vir um funcionário do governo
ler as notícias e falar pode publicar ou não pode publicar, tira essa notícia daqui. Além da imprensa, teatro. As peças de teatro só podiam ser encenadas se o texto fosse autorizado pelo governo. Os filmes só podiam ser exibidos se fossem aprovados pelo governo. Se o governo achasse que tivesse imoralidade, ideias subversivas, ideias comunistas ou coisas contrárias à religião, podia ser censurado, não podia passar. Também tinha censura a músicas, não podia tocar no rádio se fosse censurada, e a televisão. Muitas novelas foram censuradas, programas de televisão, os mais variados, foram censurados. E as universidades e escolas ficaram sob estreita vigilância. Para vocês terem noção, muitos professores perderam emprego, muitos professores universitários foram aposentados prematuramente, muitos professores também de educação básica foram aposentados. O governo, e também para garantir que não houvesse ideias subversivas sendo propagadas pelos professores, tinha algumas técnicas. Por exemplo, era comum que em universidades ou em escolas os professores tivessem que dar aula de porta aberta, para que se um policial passasse no corredor, pudesse ouvir o que os professores estavam dizendo, e aí se algum professor dissesse alguma coisa que pudesse ser considerada subversiva, esse professor ia ter que se explicar e eventualmente podia ser preso. Nas universidades a mesma coisa. Tem algumas universidades, inclusive, que tem as paredes são vazadas, né, que seria uma passagem de ar, mas na verdade é para que quem passa no corredor possa escutar o que está sendo dito lá dentro, para denunciar um professor. E eventualmente alguns agentes do exército se infiltravam como alunos, frequentavam as aulas como se fossem alunos, isso nas universidades era bem comum, para saber se os professores não estavam incentivando os alunos a terem ideias subversivas. E também existiam alunos mesmo que denunciavam, né? Eram incentivados a isso. Então existia uma grande vigilância para que os professores não doutrinassem ideologicamente seus alunos. Mas o que os militares nessa época chamavam de doutrinar ideologicamente era o que hoje nós chamamos de pensar por conta própria. Você tem direito de discordar do governo, você tem direito de achar que o governo está agindo errado. Isso não é um problema. Mas era proibido pensar diferente do governo militar. Aqui tem duas imagens que eu queria analisar com vocês. A de cima está meio cortada, é uma charge de um cartunista chamado Ziraldo, que talvez vocês conheçam o Ziraldo por causa do Menino Maluquinho, mas ele é um cartunista que tem muitas... Na verdade, ele é politicamente bastante atuante, o Ziraldo. E aí tem essa charge aqui, que é o AI-5, que ele está fazendo uma crítica ao AI-5, né? Duas cobras passando aqui do lado do elefante, elas falam, te cuida, que a barra tá pesando para as cobras. Aí o elefante fala, mas eu não sou cobra. E aí a outra cobra fala, prova para eles. Que o AI-5 era isso, né? Com a censura prévia e com essa extrema vigilância, às vezes um professor falava uma frase que ele não estava querendo dizer aquilo, mas o censor entendeu daquele jeito e isso podia dar problema. Então, mas eu não sou cobra, prova para eles. É aquilo que eu expliquei no vídeo anterior, no final do vídeo anterior. Tem gente que fala assim, mas só tinha problema quem era bandido, quem era criminoso. Se alguém achasse que você era bandido, você podia ter problemas com a polícia, mesmo que você não fosse bandido. E o que era ser bandido? Defender ideias comunistas era ser bandido. Achar que ser contra a ditadura militar era ser bandido. Até provar que você não é bandido, basta que eles achem que você é bandido. Que aí, se eles acharem que você é bandido, você vai ter dificuldades para provar que não é. Igual o elefante. Se acharem que ele é uma cobra, ele está tendo problema. Até convencer que ele não é uma cobra, pode ser tarde demais. E aí que vejam como a imprensa noticiou. Ato 5, o ato institucional número 5. O objetivo é manter a revolução, ou seja, o golpe de 64 mantinha-se chamado de revolução. Durante o período militar eles chamavam de revolução. Comemorava-se o dia 31 de março como o dia da revolução, não o golpe militar. Então o objetivo é manter a revolução. E para manter a revolução, Congresso em recesso por tempo indeterminado. Também teve isso, o ato institucional número 5 fechou o Congresso por tempo indeterminado. Para o presidente governar ali um período
sem dividir poderes. Habeas corpus suspenso para delitos políticos. Habeas corpus é um direito que a pessoa tem, né, de quando ela tem uma prisão preventiva decretada, ela pode entrar com pedido de habeas corpus, o juiz analisa, se achar que a prisão preventiva não é cabível, concede o habeas corpus. E ali o habeas corpus é suspenso para delitos políticos. Ou seja, se você é acusado de crime político, a polícia pode te prender e você não vai poder sair. Você não pode recorrer a um juiz e falar, olha, minha prisão foi indevida. Não, você vai ficar lá. Poder para cassar, demitir, aposentar e remover. O AI-5 concede quase que plenos poderes ao presidente. Mas era importante manter a aparência de democracia. Afinal de contas, a revolução não foi para restaurar a democracia, que estava sendo corrompida pelo comunista João Goulart, então você tem que ter uma aparência de democracia. Em 67, antes do ato institucional número 5, foi promulgada uma constituição dos militares bem diferente, né, do que era o Brasil antes, né? E essa Constituição ela incorporou boa parte dos atos institucionais, ou seja, essa Constituição meio que oficializou a ditadura militar. E depois, com o ato institucional número 5, essa ditadura se tornou mais rígida. Essa Constituição ela determinou o fim do voto direto para presidente, para governador, para senador e para prefeito. Esses cargos seriam escolhidos, o presidente seria escolhido de forma indireta, ou seja, os deputados escolheriam o presidente. Seria tipo um parlamentarismo. Aí você vai falar assim, tá, mas então tinha democracia, porque as pessoas votavam para escolher os deputados escolhiam o presidente. Não era bem assim, porque os deputados tinham que escolher um militar. Então, na verdade, eles escolhiam quem o exército indicava. Então, não é uma democracia. E segundo, o governo militar tinha uma série de estratégias para ele sempre ter maioria na Câmara, para ele sempre ter mais deputados do que a oposição. Governadores de estados eram escolhidos pelo presidente. E alguns cargos, e os prefeitos das capitais também, não tinha eleições para governadores, prefeitos de capitais e de algumas cidades consideradas importantes e estratégicas. Não era o povo que escolhia. E senadores, tinha senadores que eram eleitos e tinha senadores que eram escolhidos pelo parlamento, que eram chamados senadores biônicos. Então, o presidente passou a ser escolhido pelo Congresso Nacional. E aí, em 1968, com o AI-5, o Congresso Nacional foi fechado. Vários deputados tiveram os mandatos cassados, acusados de conspiração, de comunismo, de oposição, de traição, etc, etc, etc. E os partidos políticos foram extintos. E aí o Brasil adota o sistema bipartidário. Não tem mais vários partidos, tem só dois. A Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, que é o partido do governo, é o partido dos militares, é o partido da situação, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que é a oposição. Então todo mundo que era oposição, que era contra o regime militar, foi para o MDB. Todo mundo que era a favor, foi para a Arena. Só que assim, todo mundo que era contra mais ou menos, né? Porque quem era mais contra, quem era muito contra, quem era explicitamente contra, quem era abertamente contra, teve o mandato cassado, teve os direitos políticos cassados, precisou ir embora do país, foi preso, foi torturado, tal. Então sobra no MDB aqueles políticos que são oposição, mas eles não podem fazer muita oposição. Porque se eles fizerem muita oposição, eles vão ser perseguidos. Então tem uma oposição, mas essa oposição não consegue fazer muita coisa. E como essa oposição não consegue fazer muita coisa, quem vence nas eleições normalmente é a Arena. É o partido do governo. Sem contar que você tem a censura. Então notícias que prejudicam os políticos da Arena são censuradas. Então as pessoas sempre vão achar que a Arena é maravilhosa e que o governo militar é muito bom. Então vamos votar em quem está no governo. Vamos votar no partido do governo. Então, com o AI-5, existe censura e existe a possibilidade de fechar o Congresso. Então o presidente pode fazer o que ele quiser, porque se o Congresso não estiver ajudando ele fecha o Congresso. E tem censura, a imprensa não pode publicar coisas que o prejudiquem. Então ele está livre para fazer o que ele quiser. Então tem uma aparência de democracia, porque tem eleições, mas na prática o exército escolhe quem governa e faz o que quer. Bom, uma das justificativas para o golpe de 64 é a crise econômica, né? O João Goulart não estava conseguindo
melhorar a economia, que vem em crise desde Getúlio Vargas, e aí os militares vão colocar o projeto deles para recuperar a economia. O presidente Castelo Branco, que foi o primeiro presidente do período de ditadura militar, foi presidente de 64 a 67, ele era um general do exército, os presidentes do Brasil são todos generais. Ele implementa uma política de redução de despesas públicas, aumento de impostos e elevação de tarifas de serviços públicos, para aumentar, tudo isso para aumentar a arrecadação, diminuir gasto, aumentar a arrecadação do governo. E ele também estabelece um arroxo salarial. Arroxo salarial é quando o governo proíbe que os salários aumentem. E normalmente isso tem um prazo definido. No caso do Castelo Branco, os salários só podiam aumentar a cada 12 meses. Além do arroxo salarial, ele também propôs um congelamento de preços. Então, os preços não mudariam, os salários não mudariam. Aí, teoricamente, você não teria inflação. Essas medidas, né, de diminuir gastos públicos, aumentar a arrecadação, congelar salários, mais o apoio dos Estados Unidos, que aí tirou o João Goulart, os Estados Unidos ficaram bonzinhos, né? Com o João Goulart, não vamos emprestar dinheiro, não vamos renegociar a dívida. Tiraram o João Goulart, emprestaram dinheiro, renegociaram dívida. Então, com a ajuda financeira dos Estados Unidos, mais essas medidas econômicas adotadas pelo Castelo Branco, o Brasil conseguiu reequilibrar suas finanças. Então a inflação ficou sob controle e as finanças do país, que estavam bem descontroladas, ficaram reequilibradas. Só que os Estados Unidos não apoiam ninguém de graça. E esse apoio dos Estados Unidos ao Brasil teve uma contrapartida. O governo militar permitiu que os Estados Unidos explorassem minérios, que Getúlio Vargas tinha proibido, estão lembrados? Estrangeiros de explorar minérios. O governo militar autorizou os Estados Unidos a explorar minérios no subsolo brasileiro e revogou a lei de remessas de lucros. Lembra a lei que o João Goulart criou em retaliação aos Estados Unidos se recusarem a renegociar a dívida externa? Aí ele criou a lei de remessas de lucros, impedindo que todo o lucro das empresas multinacionais saísse do Brasil. Os Estados Unidos, o governo militar revogou essa lei, então as empresas americanas podiam tirar todo o dinheiro que elas lucravam aqui no Brasil e levar para fora. Só que essas medidas, apesar de controlar as finanças do Estado, elas tiveram efeitos negativos. Um dos principais foi a falência de várias empresas. Como o governo dificultou o crédito e aumentou impostos, várias empresas não conseguiram se manter. Então, várias empresas faliram. Empresas falindo, aumenta o desemprego. Aumenta o desemprego e empobrecimento acentuado da população. Então, a população empobrece nesse início da ditadura militar. Então, também tem aquela coisa do desenvolvimento econômico. É um período específico, o período de crescimento econômico da ditadura militar no Brasil. No começo e no final da ditadura, é crise econômica. É um período relativamente curto no meio do período militar, que é de crescimento econômico. Mas a gente vai falar disso em outro vídeo. Aliás, no final desse a gente vai falar. Um pouco no final desse, um pouco no outro vídeo. Enfim, essa situação de empobrecimento da população e de crise acaba levando a uma série de greves. Trabalhador revoltado, greve. É assim que o trabalhador se manifesta, historicamente, no Brasil. Então, houve, em 1968, uma série de greves importantes. Em Minas Gerais, uma na cidade de Contagem, uma na cidade de Belo Horizonte, outra em São Paulo, capital, outra em Fortaleza, no Ceará. Mas essas greves tiveram forte repressão policial, repressão violenta, porque essas greves eram vistas como subversivas, vistas como desordem, vistas como algo contrário à segurança nacional. Então tem que ser violentamente reprimido. Isso antes do AI-5. Após o AI-5, que a perseguição aumentou e a censura e a violência da repressão aumentou, o movimento operário praticamente parou no Brasil. Então os operários praticamente pararam de fazer greve, não porque eles estavam satisfeitos com o governo, mas porque se eles fossem para a rua eles apanhavam, ou morriam, ou podiam ser presos, torturados. Então o movimento operário evita fazer grandes manifestações. Então o aumento da repressão diminui as manifestações de trabalhadores. Aí você tem a impressão que está todo mundo satisfeito, porque não tem protesto.
Mas não é que não tem protesto porque as pessoas estão satisfeitas. As pessoas não protestam porque elas têm medo de ir pra rua e levar tiro. Porque o governo não tolera esse tipo de manifestação. Agora prestem bastante atenção nessa fórmula. Trabalhadores silenciados. Então tá lá, não tem greve. Não tem greve, não tem paralisação de atividade. As fábricas estão produzindo, as empresas estão produzindo. Salários comprimidos. Então, se tem um arroxo salarial, não tem aumento, o empresário não precisa ficar não precisa ficar regulando, não precisa ficar ajustando o salário, reajustando o salário. Então, você tem salários comprimidos, trabalhadores silenciados. Então, você tem um aumento de produção, você tem uma diminuição de gasto. E você tem um grande volume de capital estrangeiro, porque agora os Estados Unidos estão generosos com o Brasil, estão emprestando dinheiro, estão renegociando dívida, então você tem dinheiro disponível. Capital estrangeiro, trabalhadores silenciados, aumento de produção, salários comprimidos. Esse é o contexto que nós chamamos de milagre brasileiro, ou milagre econômico, que dura, prestem bem atenção, 4 anos, de 1969 a 1973, que coincide mais ou menos com o período do governo mais violento do período militar, que é o de Emílio Garrastazu Médici. Então percebam que o milagre econômico ele tem a ver com uma grande entrada de dinheiro estrangeiro, mas também com arroxo salarial e uma dose de repressão às manifestações de trabalhadores. Então, para esse milagre econômico, os trabalhadores tiveram que ter alguns prejuízos. Esse milagre econômico é um período da história do Brasil de acentuado crescimento. A indústria dispara, o PIB do Brasil cresce monstruosamente, parece que está dando tudo certo, está tudo crescendo, né? A indústria se expande, principalmente a indústria de automóveis. A indústria de automóveis no Brasil tem um crescimento absurdo nesse momento. A produção siderúrgica, que é a do aço, né, impulsionada pela indústria que está se desenvolvendo, a indústria siderúrgica dispara, principalmente aquelas estatais feitas pelo Getúlio Vargas, a Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo, e os militares vão defender muito essas empresas estatais. Os militares têm uma ideia nacional desenvolvimentista que lembra um pouco as ideias do Getúlio Vargas. Os militares gostam da ideia de ter controle sobre setores estratégicos da economia, e a siderúrgica é um desses casos. O Brasil tem um momento de diversificação de exportações, então o Brasil já tem uma indústria capaz de exportar, tem uma agricultura variada, então o Brasil tem uma diversificação de exportações, o que é bom para a economia, porque não fica dependendo de um produto só, como era na época do café. Você tem vários produtos, se um está mal, o outro está bem, e aí você consegue manter a economia funcionando. É um momento também de grandes obras públicas, então os militares se investiram, o Estado brasileiro investiu bastante, construiu grandes estradas, grandes pontes, como a Ponte Rio-Niterói, o metrô de São Paulo começa a ser construído nessa época. Enfim, você tem vários investimentos estatais em grandes obras, o que gera emprego. Lembra um pouco lá o keynesianismo do período entre guerras? Não é a mesma coisa, mas lembra um pouquinho. Então você tem um investimento estatal, tem a obra lá da Transamazônica, uma grande obra que interligaria a floresta amazônica, a região norte do Brasil, e que levou anos e nunca foi devidamente concluída. Mas enfim, o Brasil começa a fazer grandes obras. Os militares constroem a usina nuclear de Angra, né, as usinas de Angra 1 e Angra 2, que são as únicas usinas nucleares do Brasil, e que são consideradas um grande fiasco, porque elas não produzem quase nada de energia, mas enfim. Então, várias grandes obras de infraestrutura, de modernização, e com esse dinheiro estrangeiro que está entrando, com os empréstimos que o Brasil está conseguindo, isso gera muitos empregos. Então, o início ali da década de 70 é uma época de grande oferta de empregos. Essa época aí, 69, 73... bem essa época aí, a época que os meus pais migraram do Nordeste para São Paulo. E o meu pai conta, né, que na época se você era demitido de uma fábrica num dia, você era contratado por outra fábrica no dia seguinte. Tinha muita oferta de emprego. Então, você tem uma certa melhoria na condição de vida das pessoas, principalmente para as classes altas e para a classe média. Então, assim, você tem emprego, você tem uma inflação sob controle, você tem uma indústria aquecida, você tem o poder de compra das pessoas
um bom poder de compra para as pessoas, o mercado consumidor brasileiro crescendo, porque com o enriquecimento da classe alta e da classe média você tem um aumento do mercado consumidor, o que vai ajudar a favorecer a indústria, né? Você aumenta o mercado consumidor, a indústria produz mais para vender para essas pessoas. Então esse período aí é um período de grande desenvolvimento, é um salto de desenvolvimento do Brasil e é um período de grande otimismo dentro do regime militar. E é o período, quando as pessoas falam da saudade do regime militar, é basicamente dessa época que as pessoas estão falando. Porém, não era tão bonito assim quanto parece. Na imprensa, graças à censura, era maravilhoso o que estava acontecendo no Brasil, mas não era bem assim. Em 1970, o Brasil tinha aproximadamente 93 milhões de habitantes. Quando a gente fala de classe alta, eram só 5 milhões desses 93 milhões. E quando a gente fala de classe média, a gente fala de 15 milhões. No slide anterior eu falei para vocês que melhorou, enriqueceu a classe alta e a classe média. Então de 93 milhões, 20 milhões se enriqueceram. E os outros 73 milhões de brasileiros, a grande maioria da população, ou ficaram na mesma, ou empobreceram. Então isso não foi bom para todo mundo. Tanto que parem para pensar, puxem pela memória de vocês. Quem são as pessoas que vocês conhecem que defendem a volta da ditadura militar? Geralmente são pessoas de classe média e classe alta, porque foram as classes beneficiadas pela ditadura. E não foram beneficiados o período inteiro, tá? É nesse período do milagre econômico, mas isso a gente vai ver depois. Esse período foi um período de crescimento de vários setores. Então, shopping centers começaram a se tornar cada vez mais comuns no Brasil, nas grandes cidades, com a entrada de empresas estrangeiras. Os shopping centers concentraram boa parte do comércio, então o pequeno comércio tem dificuldade para concorrer com o shopping center. Então os pequenos comerciantes começam a ter cada vez mais dificuldade. Grandes redes de supermercado chegam no Brasil e começam a concorrer com os pequenos mercados. E esses pequenos mercados vão ter dificuldade para concorrer. Então muitos pequenos mercados, muitas pequenas lojas começam a fechar. Então o pequeno comércio é prejudicado. Diversas empresas brasileiras foram absorvidas por empresas estrangeiras, ou faliram e as empresas estrangeiras absorveram as suas instalações, ou foram compradas por empresas estrangeiras. Então o Brasil começa a perder empresas nacionais e empresas estrangeiras vão absorvendo essas empresas nacionais. O Brasil também ficou muito dependente de importações de máquinas, de tecnologias e de petróleo, porque esse grande desenvolvimento da indústria não foi acompanhado por um desenvolvimento da indústria de base e da produção de matérias-primas. Então o Brasil precisava importar isso para abastecer a indústria que estava crescendo. Isso torna o Brasil dependente de importações. E como o Brasil está pegando um monte de empréstimo dos Estados Unidos, que está generoso, a dívida externa do Brasil cresceu. Então você tem um grande crescimento econômico, mas ao mesmo tempo você tem um grande endividamento do Brasil. Então esse crescimento não vai durar. E uma hora a conta não vai bater. Porque você está gerando, mas a sua dívida está crescendo. Então uma hora alguém vai cobrar essa conta. E aí para a população mais pobre, a gente tem o que acontece nessa charge. Ali é a representação do presidente Castelo Branco em cima de um monstro. E esse monstro é aluguel, imposto de renda e o povo jogando, né, com uma pá, alimentando o monstro com uma pá com o seu salário. Então, as pessoas estão empregadas, mas o custo de vida aumenta. Então, o salário das pessoas é absorvido por esse custo de vida. Então, a vida da maioria dos brasileiros não melhorou absurdamente. De alguns setores melhorou bastante, mas da maioria dos brasileiros ou se manteve ou piorou. E aí nós temos o período do presidente Médici, Emílio Garrastazu Médici, que vai de 1969 a 1974. Esse período da ditadura é um período muito interessante para a gente analisar. É um período de muito otimismo no Brasil. Milagre econômico, otimismo. As classes médias agora têm possibilidade de comprar carro, de comprar a tão sonhada casa própria, de comprar uma televisão.
Então as classes médias tinham uma possibilidade de ascensão social, de ter acesso a produtos que antes era só rico que tinha. Agora a classe média tem acesso a isso. Em 1970, durante o governo do Médici, o Brasil é tricampeão mundial de futebol. Aquela seleção com Pelé, Tostão, Rivelino, Coutinho, Jairzinho, Gerson, enfim, era para vocês entenderem mais ou menos como que era esse time, seria como se a gente tivesse uma seleção hoje em que todos os jogadores fossem Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Tipo, os 11 jogadores fossem Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Tipo, todo mundo era muito craque naquele time. Enfim, então, e foi uma vitória assim, espetacular, assim, jogando muito melhor que todo mundo. Foi um negócio assim, absurdo, né, aquela Copa 70. Em 72 e 74, pela primeira vez um brasileiro é campeão mundial de Fórmula 1, o Emerson Fittipaldi, ele foi bicampeão mundial de Fórmula 1. Então percebam que o Brasil começa ali nesse período a ter uma imagem de um país que está dando certo. Ganhamos a Copa do Mundo. A nossa classe média está prosperando. Não tem desemprego. Não tem violência. Bom, pelo menos esse era o discurso. O Brasil é campeão do mundo de futebol. O Brasil é campeão do mundo de Fórmula 1. O governo vai usar isso para se autopromover. Para mostrar a imagem de, olha como o Brasil está dando certo com esse governo militar. E aí começam a surgir vários slogans e várias propagandas que tentam conquistar o povo através do ufanismo, fazer o brasileiro se orgulhar de ser brasileiro e se orgulhar do governo militar. Então surgem potências, surgem slogans como Brasil, grande potência, Pra Frente Brasil, que é a música da Copa de 70, né? 90 milhões em ação, Pra Frente Brasil, do meu coração, enfim. Se vocês pararem para pensar, essa música ela é muito mais nacionalista do que fala de futebol. Você pega a letra do Pra Frente Brasil, ela não fala de futebol. Tá, ela fala assim, salve a seleção. Mas em nenhum momento fala de futebol, fala de jogo, de bola, fala de Brasil, de povo unido, 90 milhões em ação, corrente para frente, enfim, de um país unido e que avança. Tem slogans como ninguém segura esse país, esse é um país que vai para frente, ou o que ficou mais famoso, o Brasil, ame-o ou deixe-o, que é ufanista, mas também um recado para a oposição. Ou você concorda com a gente ou você tem que ir embora, né? Então, ame-o ou deixe-o, ou vai embora. Então é um recado também, né? A gente não vai tolerar a oposição. Só que também é um período de forte censura, né? É um período de otimismo, mas grande parte desse otimismo vem da censura, vem da propaganda do governo e vem do governo impedir que certas informações circulem na sociedade. Sobre a censura, o papel da censura e sobre a violência desse período, né? Eu falei do otimismo, mas eu disse também que o Médici é o período mais violento. Sobre a parte ruim desse momento do governo do Médici, a gente vai falar no próximo vídeo, que eu já aviso, é um vídeo que tem imagens fortes. Então, se você não gosta muito de imagens violentas, ouça só o áudio da aula, não veja as imagens, porque tem imagens fortes no próximo vídeo. Até mais!